Olá, tchutchuquinhos do meu coração, mais uma aula nossa aqui gravando, como combinado com vocês. Sou o professor André Costa, o seu professor de Química aí do terceiro ano da Escola Heitor Villa-Lobos. E agora, nós tivemos a nossa primeira aula, onde nós falamos um pouquinho ali da introdução, da química orgânica, falamos um pouquinho da teoria da força vital, algumas coisas, que nós abordamos lá. Passei atividades para vocês na última aula e agora eu vou gravar aqui para vocês a correção dessas atividades. Espero que vocês tenham feito as atividades, tenham tentado, tá? E a gente, mais uma vez, me coloco aqui à disposição de vocês para ajudá-los, a sanar todas essas dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, então vamos lá, As atividades eram da, da página 21, ou 22, porque eu passei o arquivo para vocês, do livro. Lembrando que a gente está usando este livro aqui, e essa semana, se eu não me engano, é a semana que vocês vão poder ir lá buscar o livro na escola. Entre em contato com a gestão, vocês têm o contato, vocês têm linha aberta com eles, entre em contato, porque assim que possível vocês já possam pegar o livro físico, se vocês acharem melhor, além do arquivo que eu mandei para vocês, tá bom? Então, na correção das atividades 2, 3, 4, 5 e 6, lá da página 21 ou 22, a nossa aula foi gravada lá no... Foi gravada não, A gente teve a aula no dia 12/3, foi a nossa aula online, que a gente não gravou. Então, assim, a segunda atividade, Atividade número 2. Explique a afirmação. Todas as substâncias orgânicas contêm átomos de carbono, mas nem todas as substâncias que contêm carbono são orgânicas. Por quê, gente? Isso é uma afirmação, isso não é uma pergunta. Mas por que essa afirmação ela é verdadeira? Então, gente, olha lá. Nós falamos um pouquinho, lá no começo, a respeito disso aí. Nós demos alguns exemplos, no caso do bicarbonato, que possui carbono lá na sua fórmula, existe o carbonozinho lá, mas ele naquele momento ele não tem as características que o carbono normalmente tem numa substância orgânica. Então é importante a gente ter sempre isso em mente. Outro exemplo é o CO2, Então algumas substâncias que contêm carbono, como o CO2, são inorgânicas. E toda substância orgânica, gente, ela contém carbono, mas nem toda substância que contém carbono é orgânica. Por quê? Porque o carbono, em algumas substâncias, ele não vai ter as características que ele teria, dentro de uma, vamos dizer, de uma cadeia orgânica, De uma cadeia maior lá, dentro da química orgânica. Então, pessoal, é importante a gente atentar nesse sentido aí. Ah, professor, mas aqui tem carbono. É orgânico, gente, não é. Não é porque tem carbono que é orgânico, não. Tá joia? Então, fiquem bem lembrados aí sobre nessa situação. Outra coisa, gente. Questão 3, Vamos lá. Observe as fórmulas químicas abaixo, e indique se as substâncias são orgânicas ou inorgânicas e escreva o porquê de sua escolha. Então, pessoal, justamente aquilo que nós falamos antes. Ah, professor, mas tem carbono, é orgânica. Verdade. Mas aí eu tenho que olhar se o carbono, de fato, ele está agindo como se ele estivesse numa cadeia carbônica ou não. Ah, professor, mas tem carbono, tem que ser orgânica? Não, gente, não necessariamente. Como eu volto a dizer, nem toda substância que contém carbono é orgânica. E outra coisa, pessoal, atentem que acontece às vezes de nos surpreender de alguma maneira. Tem coisas aí que às vezes alguns vestibulares, o Enem, eles tentam induzir a gente ao erro, tá? Então prestem bem atenção. A letra A, ó, eu tenho CA, ó. Pessoal, às vezes eu acho que a gente ainda não atentou, o nome das substâncias e tal, e a gente pode ser induzido ao erro. CaO, opa, A primeiro momento, eu posso achar que isso aqui seja um carbono, mas não é. Lembrando, pessoal, vamos revisar um pouquinho. Dentro da química, os elementos da tabela periódica, eles são representados quando, possui só uma letra no seu símbolo lá, essa letra tem que ser maiúscula. Quando eu tenho uma letra maiúscula e uma letra minúscula, quer dizer que é um elemento só, tá? Então, não existe um elemento com duas letras maiúsculas ou com uma letra minúscula só de inicial, não existe. Então, neste caso aqui, gente, ó,
esse C aqui não é de carbono, esse C é de cálcio, ó, e corresponde a um elemento só, então é o Ca. O O, né, maiúsculo, de oxigênio, então é o óxido de cálcio. Pessoal, orgânico ou inorgânica? Ah, essa vocês acertaram, né? Lógico que é inorgânico, né? Pois não contém carbono. Poderia ter sido induzido ao erro. Prestem bem atenção, não se deixe enganar, tá bom? A B, pessoal, glicerol. E agora? Opa, né? Eu já tinha feito até uma anotaçãozinha aqui na nossa aula e acabei salvando. Então, olha aqui, gente. E essa aqui, tem carbono, glicerol? Tem, não tem? Olha aqui, nós temos dois, três carbonos. Opa, se eu tenho três carbonos, gente, formou cadeia? Formou. Olha lá, tem hidrogênio, tem oxigênio. Opa, então esse aqui é um composto orgânico, gente. Aí nós temos aqui, gente, ó, a água. De novo, ó. E aí? Tem carbono? Opa, não tem. Então já é inorgânico. Bati o olho, não tem carbono, eu já coloco inorgânico, né? Porque não tem carbono. E esse aqui, olha só, né? Eu já tinha feito a anotação e acabou até ficando. Eu acabei até salvando aquele dia que vocês pediram, né? Tem carbono? Tem carbono. Só que, ó, ele é um carbonato, gente. Ele tem a mesma propriedade? Ele não tem, gente. Um carbonato, ele é inorgânico. Então, anotem aí. Tem algumas regrinhas. Aos poucos, nós vamos pegando esses macetezinhos aí, tá? Então, carbonato inorgânico, tá joia? E esse aqui, ó. O acetato de sódio, CH3CONA. Tem carbono? Tem, ó. Tem dois carbonos, ó. Dois átomos de carbono aqui. Quando eu falo acetato de sódio, ó, eu já me vem alguma coisa ali, né? Eu tenho que começar a visualizar ali mais ou menos como é que é. Se eu tenho carbono, provavelmente ele vai estar ligado entre ele. Pessoal, estou na dúvida? Faço lá a configuração de Lewis, tento fazer a estrutura plana, tento ver o que está acontecendo, para poder descobrir quais são né, as ligações envolvidas aí, como que os átomos estão, né, dispostos dentro desse composto. Aí ele vai me dizer, então este é orgânico, por quê? Porque eu tenho dois carbonos e provavelmente, né, se eu colocar a estrutura, eles vão fazer uma ligação, tá joia? Eles vão estar unidos, vão estar formando uma cadeia, certo? Então vamos para o próximo. Pessoal, a 4. Entre os processos relacionados a seguir, atribua A para análise e S para método de síntese. Pessoal, análise e síntese, nós já falamos um pouquinho. Então, vamos lá. Quando nós vamos determinar, né, um princípio ativo de um medicamento, é análise ou é síntese? E aí, o que vocês acham? Vamos lá? É a análise. Por quê? Porque eu preciso analisar, gente. Eu não estou fabricando nada. O que é síntese? Quando a gente fala síntese, já dá uma ideia de a gente está sintetizando, a gente está fazendo, a gente está tentando fazer, né? Fabricando alguma coisa. Então, quando eu estou determinando o princípio ativo, eu estou vendo se ele está presente. Eu não estou inventando, vamos supor assim, né? Talvez esse não seja o termo, mas eu não estou inventando ou buscando, né, fazer ele reproduzir. Não, eu estou analisando, eu estou vendo se ele está presente ali. Qual que é o princípio ativo? Eu estou tentando descobrir qual é. Eu não estou tentando, né, fabricar ele ou produzir ele de alguma maneira. Então, isso é muito importante. Tá joia? B. Investigação de fraude em combustíveis. Vocês já viram aquele teste da proveta lá no posto de gasolina? Se vocês chegarem em qualquer posto de gasolina e pedirem para fazer, eles vão fazer, né? Não me lembro. Vocês, lá no segundo ano, de repente, ou no primeiro, a gente fez lá nas aulas de prática experimental, nós fizemos nesse teste lá. É aquele testezinho que você coloca um pouquinho de álcool, né, dentro da gasolina, né? Álcool não, na verdade é água, né? Você coloca água e, né, devido à polaridade da água e do álcool, eles vão se unir e o teor de água, teoricamente, aumenta, né? Teoricamente não, né? Na prática ele vai aumentar e o da gasolina vai diminuir, porque as ligações entre a água e o álcool, elas vão,
né, acontecer ali, e vai retirar todo o álcool presente na gasolina. Lembrando que a legislação, ela permite uma certa porcentagem, né, de álcool na gasolina. Só que, às vezes, pode acontecer de ter mais, ou de ter outro tipo de solvente, ou outra coisa assim, né, para poder adulterar a gasolina. Então, a investigação de fraude em combustíveis, eu estou sintetizando ou eu estou analisando? E aí, eu estou analisando, pessoal. Quando eu estou investigando, eu estou buscando achar alguma coisa. Eu não estou sintetizando. Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? A fabricação, gente, de plástico para embalagem. E aí? Olha só, o próprio nome já diz. Estou fabricando, ou mesmo que sintetizar plástico para embalagem. Olha lá, então quer dizer que é síntese. E a D, que é produção de medicamentos. Opa, eu já achei o princípio ativo. Ok, beleza. Agora eu vou produzir medicamentos. É uma síntese, é um método de síntese, né? Certo? Acredito que não tenha ficado dúvidas. 5, pessoal. A teoria da força vital dizia que os compostos orgânicos só podiam existir se viessem de algo que fosse vivo e, portanto, não poderiam ser sintetizados em laboratório. Por que essa teoria não é mais aceita atualmente, gente? Simples, pessoal, é simples, tchutchuquinhos, vocês sabem, né? Nós falamos muito. Por que não é mais aceita atualmente? Porque hoje em dia nós temos vários compostos orgânicos que foram sintetizados em laboratório, né? Lá no slide anterior, na aula anterior, nós falamos que existe até a borracha, né? A borracha sintética, que é uma substância, um produto orgânico, mas foi sintetizado, gente, né? Foi feito em laboratório, com as mesmas características ali, né? Algumas propriedades semelhantes né, aquela que veio da natureza mesmo, que veio lá da seringueira, mas ela também, ela não veio ali de um organismo vivo, ela foi sintetizada em laboratório. Então, por causa disso, que essa teoria da força vital não é mais aceita, tá bom? Então, aqui nós temos as estruturas, né, de Lewis para os compostos a seguir. Então, eu já até coloquei, ó, já tinha feito, né, acabou que nem saiu. O etano, ó, o que eu tenho que fazer? Eu já vou olhar, gente, a quantidade de carbono que tem, ó, e a quantidade de hidrogênios. Vou, né, colocar eles aqui num plano direitinho e vou analisar as ligações que ele precisa fazer, né, tanto com carbono quanto com hidrogênio. Pessoal, prestem atenção. Todos os elementos, eles sonham, né, com exceção dos gases nobres, é claro, mas eles sonham em ter a estabilidade do gás nobre. Qual que é a estabilidade do gás nobre? A regrinha do octeto, pessoal, e do dueto, no caso do hidrogênio. Então, todos eles vão almejar isso aí, essa estabilidade do gás nobre, eles querem ser nobres. Como é que eles vão fazer isso? Química orgânica, através da ligação covalente, gente, ele vai compartilhar elétron. Compartilhando elétron, ele vai buscar a estabilidade. É a partir daí que ele vai, assim, se sentir nobre, né? Fazer parte da nobreza da química. E você também já vai olhar, opa, pera lá, esse camarada aqui, ele quer ficar estável. Para ele ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. E qual que é a camada de valência, pessoal? É a camada mais externa. Quando a gente representa assim, como eu representei aqui agora, a gente usa, pessoal, só a camada mais externa neste momento, tá? O que acontece? A camada mais externa é aquela que é a última ali, entendeu? E aquela camada é onde ficam os elétrons que vão participar das ligações covalentes. Neste caso aqui, nós temos dois, nós usamos o carbono e o hidrogênio. Eu tenho que entender que eu tenho 6 hidrogênios, ó. Então, eu vou ter que dispor eles em algum lugar. Só que se eu colocasse para cada carbono, daria que se eu fosse dividir no meio, daria 3 hidrogênios para cada carbono. Mas eles seriam átomos distintos e ainda não teriam a estabilidade. O que aconteceu? Opa, então eles tiveram que se ligar através dessa ligaçãozinha aqui. Então formou uma cadeia, né? E essa cadeia aí, ela é característica dos compostos orgânicos. Então, o etano, olha só, eu vou ter os 4 elétrons do carbono, da camada de valência, compartilhando com cada um dos hidrogênios, que nós estamos separados aqui, certo? E compartilhando entre eles, formando essa cadeia. Então, nós temos o
etano. Nós não vamos entrar em nomenclatura agora, tá? Não é o nosso objetivo. Mais para frente, na segunda unidade aí do nosso livro que nós vamos estudar, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão, né, da nomenclatura. Eu vou explicar tudo para vocês. Outra substância, pessoal, B, metanol. E agora, gente? Eu vou ter que olhar quantos carbonos tem aqui, gente. Ainda não sei o nome, né? Se vocês já soubessem o nome, é tranquilo. Até pelo nome vocês já vão saber. Mas vocês vão olhar aqui embaixo. Tem algum número, não? Aqui? Não, não tem. Então, deduz que é 1. Então, quer dizer que eu vou ter um carboninho, né? Tem um carboninho, 3 hidrogênio. Opa, vou dispor esses hidrogênios. Ainda vai faltar, ó. Eu tenho o oxigênio, ainda tenho o outro hidrogênio. O que eu tenho que fazer, gente? De novo, buscar a estabilidade. O oxigênio, ele tem 6 elétrons, pessoal, na última camada. Ele precisa de quantos para estabilizar? 2. O carbono precisa de 4. O hidrogênio precisa, né, para estabilizar, de 2 também, né? Ele tem o dele, ele precisa de mais um. Então, a partir daí que a gente começa a montar as estruturazinhas. Tá joia? Coloca o carbono, que é o nosso átomo central, né? Coloca o oxigênio e vão fazendo as ligaçõezinhas. Coloquem ali os elétrons, né? Vamos tentando, vamos ali tentando construir essa estrutura, né? Mesmo que a gente erre, não tem problema, tá? Mas dê uma olhadinha. Ficou assim? Se ficou assim, olha, parabéns, você acertou. Se não ficou, me procure na aula online que a gente vai tirar alguma dúvida que você possa ter, tá bom? Outra substância, a propanona. Olha só, essa é um pouquinho mais complexa, né? Que talvez você aí nesse primeiro momento tenha ficado um pouquinho de dificuldade. Mas porque a gente sabe que ela termina em ona, né? A gente sabe que é uma acetona e eu já sei, né, que ela vai esse oxigênio ele vai ficar não dentro da cadeia, mas ele vai ficar fora ali. Olha só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, dispor os meus átomos de carbono, certo? Vou dispor aqui também os meus hidrogênios, que olha, eu tenho 3, mas olha só, aparentemente, olha, já eu posso começar a deduzir. Se o oxigênio está perto do carbono, então eu já posso dizer que ele vai estar ali mais ou menos ligado a esse átomo de carbono, né? Aí é a hora que eu vou começar a fazer. Vou dispor, certo? Fazer disposição deles ali. E a partir daí eu começo a buscar a estabilidade de cada átomo presente. Tenho que conferir se todos, né, estão no número correto aqui que eu coloquei. Opa, quantos carbonos? 1, 2, né? 3 carbonos. 1, 2, 3. Hidrogênios. Tem 3 aqui, mais 3 aqui, 6. Tem que ter 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio, 1. Opa, então, pera lá, agora é só fazer as ligações. Lembrando, pessoal, ele precisa ter essa ligação aqui com o carbono, ele precisa estabilizar. Se ele tinha 6, ele precisa estabilizar com mais 2, né, para juntar, para chegar ao número total de 8. Então, gente, sempre, 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 não esqueçam, no caso aqui, né, das estruturas de Lewis, eles estão buscando a estabilidade lá dos gases nobres, aqueles elementozinhos da tabela periódica que ficam lá do lado direito, tá bom? Que com exceção do hélio, todos eles têm 8 elétrons lá na última camada de valência, ou seja, na última camadinha lá da distribuição eletrônica, tá bom? Não esqueça. Foi assim que você fez? Opa, se foi, parabéns. Se não foi, me procure para a gente tirar as dúvidas, tá joia? E aqui a gente encerra, né? Foram 6, apenas 6 questões. Espero que vocês tenham entendido. Espero que não tenha ficado dúvidas a vocês, né? E espero poder ajudá-los, né? Nas dúvidas que surgirem aí, estou à inteira disposição. É só entrar em contato comigo, né? Comentem aqui embaixo, eu vou deixar, né, aqui disponível para vocês. Podem comentar aqui, ou podem comentar lá no meu WhatsApp ou lá no próprio Classroom mesmo, tá joia? Gente, um grande abraço. Essa foi a nossa correção. Espero voltar em breve com novas aulas, tá joia? Qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço.